2 horas e 6 minutos. Boa tarde, telespectador da TV Câmara. Nós estamos começando o Clipe em Eletrônico. No ar, o Clipe em Eletrônico, um debate sobre questões da cidade. Nós vamos falar hoje sobre os semáforos, problemas nos semáforos, muitos semáforos quebrados e com amarelo piscante nesse momento de chuvas. Vamos falar de rolezinho em shopping, vamos falar de segurança pública. E você pode participar, 3396-4944, 3396-4944. O nosso Donizete Santos, produtor aqui do Clipe Eletrônico, já está a postos para anotar a sua pergunta e você pode interagir conosco também pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo. Enfim, vereador Laércio Benco, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, o prazer é meu. Feliz 2014 para você, para o Telhado e para todos os telespectadores. O senhor também, vereador, é um prazer tê-lo conosco. Vereador Coronel Telhada, mais uma vez, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Wagner. Boa tarde, Laércio, boa tarde a todos os telespectadores. E estamos na luta aí. Estamos na luta, vamos lá. Começando por falar em luta, qual é a leitura que vocês fazem desse movimento social de jovens, entre aspas, não há preconceito nisso, da periferia, que estão aí nesses processos de visitas coletivas em shopping, aí de repente surge um outro tumulto, mas aí também tem a questão do cerceamento ao direito de ir e vir. O senhor é advogado, o que é que o senhor acha disso? Olha, em primeiro lugar, o direito de ir e vir ele tem que ser resguardado sob todos os aspectos. E o shopping, por ser um estabelecimento comercial aberto ao público, ele tem que receber o público. Obviamente, esse público também tem que saber se comportar e o direito de um termina onde começa o direito de outro. E essa questão do rolezinho, ela tem várias importâncias. Em primeiro lugar, para a gente debater, é uma situação que traz à tona uma série de debates importantes. Em primeiro lugar, essa questão do direito do jovem da periferia a frequentar o lugar público. Em segundo, o limite com que isso pode ser feito. Ele tem que ter um limite como qualquer outro cidadão. Mas o mais importante, no que eu entendo, que acho que é o que a sociedade tem que discutir, é que nós temos uma grande massa de jovens da periferia que há 30 anos, e aí quando eu vejo o meu irmão que tem 30 anos, tá? Ele já nasceu num governo tucano, tá? Há 30 anos essa mesma massa de jovens não tem uma educação decente, não tem opções de lazer decentes, ou seja, nós vivemos nas mãos de um mesmo grupo político que não fez nada e hoje isso está se cristalizando na forma de rolezinho, na forma de arrastões em outros lugares, está se cristalizando numa série de situações que não são boas para a sociedade. Então, mais do que discutir se o rolezinho deve ser enfrentado ou não e os limites desse enfrentamento, porque eu sou absolutamente contrário a permitir uma liberdade total. Os garotos não podem entrar lá e fazer o que querem. Não podem entrar lá 500 jovens, ficar cantando, ficar gritando, porque vai atrapalhar o comércio de quem está trabalhando lá. Mas também nós não podemos tentar diagnosticar o porquê esses 500 jovens estão lá. Qual a mensagem que eles estão querendo passar? E a mensagem, no meu entendimento, é essa. Há uma fadiga de material do Estado, porque estamos há 30 anos na mão das mesmas pessoas. O senhor está falando, vereador, exatamente aquilo que o Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, disse ontem aqui em entrevista no Jornal da Câmara. A gente teve ontem uma entrevista longa com ele no Jornal da Câmara, falando exatamente sobre esse assunto, a fadiga, Coronel Telhada, do Estado. Ou seja, na periferia são poucas as opções de lazer, os clubes públicos muitas vezes não são tão públicos assim, você tem lá grupos que controlam o acesso a determinados instrumentos e o jovem se vê instado a uma condição de classe média, instado a uma condição de tenho direito à cidadania e na prática muitas vezes não é bem assim. Em que pese o fato de que esse episódio dos rolezinhos também terminou muitas vezes em tumulto. Qual é a opinião do senhor sobre tudo isso que a gente está vivendo? Bom, eu concordo em parte com o que o amigo Laércio colocou, pelo seguinte, eu entendo que esse problema que nós estamos vivendo no Brasil hoje, de tumulto social, eu não vejo isso para começar como um movimento social. Para mim isso é baderna, eu discordo, eu acho que movimento social é uma coisa que visa uma melhoria, isso para mim é baderna, é desordem, eu não consigo encarar como um movimento social. Eu entendo que esse problema é resultado de 40 anos de má administração política no Brasil, tá? Porque o que nós estamos vendo ao longo desses 40 anos, cada dia mais,
é a degradação de conceitos morais, conceitos religiosos, conceitos cívicos e a valorização da bandalheira. Hoje, eu estava olhando os jornais ontem, e principalmente ontem, eu estava vendo, quase todas as capas de jornais apresentaram os heróis do rolezinho aí, meninos de 16, 17 anos. Eu não conheço essas pessoas, tenho respeito pela pessoa dele, mas não concordo da maneira que foi colocada, porque eles foram colocados como pessoas de destaque. Um deles, inclusive, disse, Wagner, que num dos rolezinhos pegou 15, 16 meninas. O moleque é bom, entendeu? Ele é sarado. Ou seja, ele está sendo apresentado como exemplo aos demais jovens. Eu acho que a imprensa tem um papel muito forte nisso. A imprensa, ela valoriza esse tipo de coisa. Como aconteceu no movimento, por causa dos 20 centavos, está acontecendo novamente. A imprensa valoriza isso. Aí, no meu entendimento, a imprensa valoriza o mau exemplo. Ela jamais mostra o jovem que levanta 5, 6 horas da manhã, pega ônibus lotado, vai trabalhar, vai direto para a faculdade ou para o colégio à noite. Esse jovem nunca é lembrado. É mostrado quem? Essas pessoas que promovem esse tipo de desordem. Por quê? Visando também alguma coisa no futuro. Visando usar isso politicamente, visando vender jornal, visando vender matéria. Então, o grande prejudicado nisso é o cidadão. É o cidadão, como o Laércio falou, o cidadão que lá está trabalhando, que está sendo totalmente prejudicado no seu comércio. É o cidadão que vai passear no shopping, nós estamos falando no caso específico do rolezinho, que de repente pode estar com seu filho passeando num corredor e atropelado por uma turba descontrolada. Então, eu não concordo que seja de 10 anos para cá. Eu acho que eu tenho uma visão muito particular disso, Wagner, quanto à juventude. Não sei se, talvez o Laércio não concorde comigo, até por ser advogado. Eu acho que um dos grandes culpados disso que está acontecendo com a juventude hoje é o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele foi criado com a melhor boa intenção do mundo de cuidar do jovem, de amparar o jovem que tivesse problemas. Só que, no meu entendimento, o ECA se tornou um Frankenstein. O ECA é um monstro. O ECA passou a proteger o menor criminoso, ou seja, valorizou o menor criminoso. Hoje, o menor criminoso ele tem todas as proteções possíveis e imagináveis. E o ECA fez com que aquele jovem que com 13, 14 anos, como nós três aqui trabalhamos com 13, 14 anos, hoje o jovem com 13, 14 anos, ele não pode mais trabalhar, ele tem uma série de obstáculos, ele tem dificuldade em se lançar no mercado, ele tem que estudar, concordo. Não, ele tem que estudar, a preocupação do jovem é estudar e brincar para depois... Não, não é. A preocupação do jovem é ter responsabilidade com 12, 13, 14 anos. Se nós quisermos pensar num cidadão futuramente, um cidadão responsável, ele tem que começar com 10, 11, 12, 13 anos a fazer sua responsabilidade. Hoje, Wagner, um garoto de 16, 17 anos, ele não consegue emprego, ele fica o dia todo, a Deus dará, mente vazia na oficina do diabo. Esse moleque não tem o que fazer, ele fica organizando essas porcaria aí. Quando não é isso, ele se reúne para baile funk, baile pancadão, e fica uma madrugada inteira fazendo arruaça, praticando desordens, praticando crimes. Por quê? Porque no dia seguinte, ele não tem que levantar 6 horas ou 7 horas da manhã para trabalhar. Então, o nosso jovem hoje, vamos pensar, é a realidade. Não vamos tampar o sol com a peneira ou fazer disso uma bandeira política. Eu estou pensando aqui, quando eu falo isso, você sabe que eu tenho essa postura, e o Laércio sabe também. Eu tenho uma postura totalmente apartidária, pluripartidária. Eu não falo partido A, B ou C, porque eu acho que é um problema de todos nós. Todos nós somos vítimas de potencial, todos nós podemos ter o nosso filho, se não for o filho, o neto, o sobrinho, a mãe depois envolvido num problema desse. Nós temos que acordar porque nós estamos vivendo, porque isso vai piorar. Se nós continuarmos do jeito que nós estamos, com a nossa juventude hoje toda entorpecida por maus exemplos, seja em novelas, seja em filmes, seja no dia a dia que é apresentado, nós vamos ter um futuro perdido, porque eu não vejo muita saída para o Brasil. Eu estou vendo uma situação no Brasil onde a cada dia mais se complica. Nós tivemos em 2013 uma cidade totalmente desordenada, tacaram fogo você vê como não era um movimento político, nem contra A nem contra B, a própria imprensa foi vítima de atentado, tocaram fogo em carros da imprensa. Esse ano, com esse problema do rolezinho, nós estamos criando uma nova problema, que a cada dia cresce e se fortalece mais. Por quê? Porque nós mesmos estamos dando muito valor para isso. Agora, eu acho que nós precisamos dar uma cortada nisso aí. Agora, uma questão importante, Telhada, Wagner, você telespectador, para a gente levar em consideração, eu concordo em gênero, número e grau com a questão do ECA no que diz respeito ao limite para trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, não sofri nada com isso, muito pelo contrário. Exatamente. Obviamente, você tem trabalhos dignos para menores. Exatamente. Você não vai colocar um menor para quebrar pedra numa pedreira. Exatamente. Mas trabalhar como empacotador em um supermercado é algo absolutamente digno. Né? Como office boy, hoje não existe mais isso. Nem existe, né? Mas somos... Agora, uma outra questão tão ou mais relevante que gerou essa turma toda que está com esse problema, chama progressão continuada. Que na minha época de escola,
se eu desrespeitasse um professor ou se eu não tirasse nota, eu não passava de ano. Hoje, basta você estar presente na sala de aula e não são poucos os casos, e o Telhada que é da polícia, sabe mais, de aluno que dá tapa de mão aberta na cara de professor e o professor não tem coragem de reagir. Então, criamos. Aí essa culpa, Telhada, é nossa, é da sociedade. Nossa. É minha, do Telhada, Concordo. do Wagner, de você, telespectador, e temos que saber agora como reagir. Como reagir. Porque essa garotada aí, que está no 9º ano do ensino fundamental, está no 3º ano do ensino médio e que são vítimas da progressão continuada, e aí eu politizo um pouco sim, porque é o mesmo grupo político que comanda o governo do estado de São Paulo há 30 anos e foram eles que criaram a progressão continuada em São Paulo, tá? Nós temos que agora buscar uma saída, porque essa turma não tem o que fazer. O senhor foi reprovado em algum momento na vida do senhor? O senhor já pegou uma DP, foi reprovado, perdeu o ano? Só fiquei de DP uma vez na faculdade em Sociologia. Em Sociologia, porque eu briguei com a professora. Eu fui reprovado 2 anos. Agora, Não estudava, né? Não era dos mais dedicados mesmo, vereador. Mas só para terminar, Telhada, dessa questão do rolezinho, eu nasci e me criei na Vila Jaguara, periferia de São Paulo, divisa com Osasco, e eu fazia rolezinho com os meus amigos. Juntávamos 10 amigos e pegávamos 2 conduções para ir até o Shopping Iguatemi para a gente ver um mundo que não era acessível ao nosso. Um passeio. E nós não tínhamos dinheiro, nós sentávamos na praça da alimentação. Sabe o que acontecia? Segurança pedia para a gente se retirar, porque nós não estávamos vestidos no padrão e nós não estávamos consumindo adequadamente. Mas naquela época ainda era uma exceção, não era um movimento. Então aí eu só discordo um pouco, Telhada. Há um mix, sim, de pessoas mal intencionadas que se infiltram para fazer bandidagem, mas há algumas pessoas que querem se manifestar. Sim. E é uma forma legítima de se manifestar, porque uma das formas de você criticar o poder dominante hoje são os shopping centers. Porque se a gente vai para Nova York ou se a gente vai para a Europa, não tem shopping center nas grandes cidades. Você tem o verdadeiro capitalismo, são os pequenos comércios podendo trabalhar. E aqui não, hoje está tudo dominado. Onde nasce um shopping center, morre comércio atrás de comércio naquele bairro. Onde nasce um hipermercado, vai ver, por exemplo, se tem Carrefour no centro de Paris. Não tem, só tem na periferia. Então aqui nós vivemos o que há de pior no capitalismo. E é isso que acho que esses jovens indiretamente acabam combatendo. Você que está conosco, participe. 3396-4944. 3396-4944. Mande a sua pergunta ao vereador Laércio Benco, do PHS, que reputa que parte da responsabilidade de tudo isso que vem acontecendo é efeito da educação, ou mande a sua pergunta ao vereador Coronel Telhada, do PSDB, que diz que os problemas também se afloram com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, no ECA. Participe também pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo ou twitter.com/Câmara São Paulo. Coronel Telhado, o senhor discorda do Laércio Benco? Não discordo. Eu acho que a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui, não sei se os telespectadores notaram, não conheço a procedência do Wagner, mas creio que é a mesma nossa. Nós 3 aqui, você vem de periferia, de uma vida humilde? Nós 3, vem? Sim. Nós 3 viemos de famílias humildes. Eu vim da região da Zona Norte de São Paulo, Freguesia Dó, na época numa periferia. Você vem de Jaguaré? Jaguara. Vila Jaguara. Vila Mariana. Vila Mariana. Então nós somos paulistanos, nascemos em vidas humildes. Hoje estamos aqui, ele como repórter, nós 2 como vereadores, mas nós sabemos a origem dos problemas, porque nós viemos de vida humilde, uma vida tranquila, batalhadora, estudamos em escola pública e chegamos aqui. Agora, eu queria até pegar um gancho do Laércio, quando ele falou do professor tomar tapa na cara e muitas vezes não poder reagir. Não é que ele não pode, ele não tem... se ele reagir, ele está perdido ainda, Laércio. Porque se ele reagir e for para cima do aluno, ele vai ser processado porque bateu numa criança, porque é um monstro, a criança passa a ser vítima. Então, tudo isso me preocupa. Eu acho muito interessante a postura do Laércio Benco, quando ele falou da educação, ele tem toda a razão. Esse problema de passar o aluno sem condições, se nós criamos monstros, é outro Frankenstein que nós criamos no Estado. O ECA, que não deixa a criança trabalhar, não deixa a criança participar da vida social como ela deve. Eu entendo que o ECA trata a criança como um retardado e o bandido como coitadinho. Então, são problemas que um problema aqui, outro lá, nós vamos criando essas loucuras que estão acontecendo, não em São Paulo, acho que no Brasil todo.
Eu também, quando jovem, na minha época, eu nem lembro se tinha shopping center, eu acho que só tinha no Guatemi, e eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para ir para o Guatemi, então eu não lembro de ter no shopping center quando criança. Sinceramente, eu não lembro mesmo. Eu lembro do shopping center lá, porque era o mais próximo e tal, e a gente realmente não tinha nem dinheiro para ir tomar um sorvete que fosse, era muito complicado. Mas eu acho que todos os jovens têm o direito de se reunir onde quer, bater papo, passear, ir num cinema, tomar um sorvete. É a coisa mais... aliás, o gostoso da juventude é isso. Mas a partir do momento que se transforma numa bandalheira, numa correria, em destruição, em danos, em possibilidade de acidente, esses jovens mesmo têm que entender que eles têm que combater esse tipo de atitude. A hora que o problema for pacífico e que se tornar uma coisa legal, ninguém estaria criticando de maneira alguma. Aliás, para o shopping center até seria interessante, que atrairia mais público até. Mas nós não podemos compactuar com da maneira que está acontecendo, de uma maneira desordenada, bagunçada, agressiva, causando danos. Então aí já traz prejuízo a quem? É o próprio jovem, a própria sociedade. E quando nós falamos aqui, Wagner, algumas pessoas falam, poxa, esse pessoal é chato, esse pessoal é radical. Não é, quando nós falamos isso, nós estamos pensando em quem? No próprio cidadão que está nos assistindo e nas nossas famílias, porque o que a gente quer, tanto o Laércio como eu, como os outros 53 vereadores nessa casa, se nós estamos aqui, nós queremos o bem das pessoas. Nós não queremos, de maneira alguma, tomar uma atitude que vá prejudicar alguém. É lógico, quem está errado tem que pagar pelo erro, concorda, doutor Laércio, o senhor que é advogado? Se a pessoa comete um erro, ela infringiu a lei, ela tem, é simples, gente. A lei ela tem que ser aplicada dessa maneira. Quem está errado tem que pagar o que deve. Quem está certo tem que ser privilegiado. Nós não podemos compactuar com coisas erradas, mas quando nós afirmamos isso, quando nós apertamos essa situação, não quer dizer que nós queremos o mal das pessoas. De maneira alguma, nós queremos o bem da sociedade. E queremos o bem da sociedade como? Tendo uma sociedade ordeira, uma sociedade organizada, onde todos, sem exceção, ganhem com aquela ordem. A nossa intenção é essa. Vereador. A única coisa, só para pôr um pouco de pimenta no debate, aí, a única coisa que a gente não pode admitir, e aí quero ver até onde vai e de que lado vai ficar o governador Geraldo Alckmin, é na questão da segurança desses shoppings. Porque o shopping é um órgão privado. Então, acho que o problema do shopping tem que ser resolvido pelo shopping. Porque eu, como cidadão, não posso admitir a polícia dentro do shopping, dando segurança para o shopping, tirando um efetivo que deveria estar nas ruas e que já está fazendo falta nas ruas. Então, essa é uma questão seríssima e eu estava fora do país, não acompanhei direito, mas por alguns vídeos que eu vi pela internet, eu vi PM dentro do shopping center. Sim. Isso eu acho um absurdo. Sim, muitos. Sexta-feira passada, vereador Laércio Benco, nós tivemos 5 sequestros em série na marginal do Rio Tietê, no trecho que vai da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde. Os caras rendiam as famílias, levavam as famílias para um cativeiro improvisado na marginal do Rio Tietê ali, iam dar a volta com o chefe da família para sacar dinheiro em caixa eletrônico e depois largava os caras na marginal. Simples assim. Absurdo, né? É complicado. Concordo com o Laércio, viu? Eu acho que o Laércio está certíssimo nessa postura aí. A Polícia Militar, ela não pode ficar tomando conta de propriedades particulares. Cabe ao shopping aí, no caso, reforçar a segurança, tomar medidas. Eu não sei, esses casos dos policiais estavam dentro do shopping, creio eu, não acompanhei, mas creio que tivessem sido acionados, aí o policial obrigado a entrar realmente a tomar atitude, mas eu não creio que eles estivessem no policiamento do shopping, eu não creio nisso. Creio que eles estavam atendendo alguma ocorrência. Eles atenderam a ocorrência dentro do shopping. Aí todo atendimento, toda solicitação você é obrigado a atender. Eu tenho certeza que o governador, eu até vi os jornais alguma coisa a respeito disso, ele dizendo que o shopping é propriedade particular e cabe ao proprietário, cabe a quem gerencia, legisla sobre essa propriedade particular, dá segurança disso aí. A gente tem visto algumas pessoas até pensando, não, mas a polícia... Não é problema da polícia, é problema do shopping. O shopping tem que cuidar da sua propriedade. Como hoje até os campos de futebol esse ano, com a Copa do Mundo, a parte interna dos campos vai ser feita por empresas particulares, uma coisa que já se vem brigando há muito tempo. Então a polícia tem que tomar conta do quê? Da rua, do público. O público interno, a parte interna de um determinado estabelecimento tem que ser cuidada pelo dono. Vereador Laércio Benco, e aí? Eu acho, inclusive, esse é outro tema importante, a questão da segurança dos estádios de futebol, tá? Que também não deveria ser obrigação da Polícia Militar, mesmo se pagando uma taxa que é irrisória para a Polícia Militar, isso deveria ser cuidado pelos clubes de futebol, pela Federação Paulista, pela CBF, porque isso não é problema da sociedade, é problema da entidade que promove e ganha muito com o futebol. Então, essa questão da polícia é complicada, porque eu lembro, obviamente, nós sabemos da força política que um shopping center tem. Outra vez, há 2 anos atrás, eu tive um problema no meu condomínio, numa festinha de aniversário que estava sendo realizada lá no salão de festas. Alguns garotos começaram a fazer baderna, chamamos a polícia não foi.
Porque falaram, não, é dentro do condomínio, a gente não pode entrar. Entendeu? Mas a gente sabe que na prática a teoria é outra. Sim. Agora, num shopping center, se não vai, é capaz de cair o secretário de Segurança Pública. Esse tema que você falou dos estádios de futebol, quando eu fiz pós-graduação, o meu tema de monografia foi sobre o policiamento em campos de futebol. E justamente nós já falávamos isso, que cabe ao dono do campo, ao proprietário, tomar as medidas. Agora, voltando ao shopping, a gente precisa pensar, justamente que eu estava vendo no jornal hoje, Wagner, o prefeito está querendo fazer intermediação entre os líderes. Netinho de Paula. É o Netinho de Paula. Eu tenho um grande respeito pelo Netinho de Paula, é uma pessoa que eu considero uma pessoa que é uma pessoa ilustre aqui em São Paulo. Eu não sei qual vai ser o sucesso disso, porque eu acho que nós estamos, novamente eu falo, nós estamos valorizando demais o problema e estamos dando mais força ainda. Não, e o tal do rolezinho está se institucionalizando. Exatamente. Eu acho porque nós já estamos recebendo aqui na TV Câmara, que não é uma televisão comercial, que não cumpre o preceito de uma abordagem pautada por audiência. Você fica imaginando o assédio numa emissora que seja pautada por essa necessidade de audiência, por todas as questões. Mas nós já estamos recebendo aqui release, ou seja, texto produzido por assessor de imprensa, falando que determinado movimento está organizando um rolezinho no Shopping X. Foi a mesma coisa na época dos 20 centavos, você lembra disso? Todo mundo queria ser o pai da criança. Então, o ruim é isso, gente. O ruim é que algumas pessoas querem, alguns partidos, algumas pessoas querem se beneficiar disso para se promover. E eles esquecem que eles mesmos estão sendo vítima disso, entendeu? Porque a sociedade é que vai pagar caro por isso, Wagner. Então, nós não podemos aceitar isso como uma coisa normal. O que eu entendo, esses meninos, inclusive, que estão sendo identificados aí como autores desse movimento, eles deviam ser chamados pelas polícias com seus pais e serem chamados à responsabilidade por causa disso. Porque todo mundo que for chamado à responsabilidade vai pensar duas vezes antes de fazer novamente, entendeu? Porque se continuar assim, vai chegar num ponto que nós vamos ter uma queda grave, nós vamos ter um acidente grave, nós podemos até ter uma morte, que Deus o livre aconteça. Aí como é que vai ficar? Aí todo mundo vai querendo achar o autor, vai querer achar o responsável. Aí vai ser aquela loucura, né? No G1, o portal de notícias G1, um dos destaques era uma foto de um desses meninos que faz parte desse movimento, dizendo o seguinte: nós vamos ao shopping para ir ao McDonald's e pegar as minas. E aí, vereador Laércio Benco? Olha, se ele vai no McDonald's, é o direito dele. Ótimo. Pegar as minas, aí esse negócio de pegar as minas tem ele pode ser interpretado de uma forma muito ampla ou muito estrita, né? Se ele for lá paquerar, conversar, essas coisas, agora, obviamente, se passar de alguns limites dentro do shopping, entra no crime de atentado ao pudor, que tem que ser combatido também pela segurança do shopping. Pela segurança do shopping. Agora, obviamente, a gente tem que ver que esse jovem que está falando, pegar as minas, dar um rolezinho, comer no McDonald's, é um jovem que não teve a menor oportunidade durante o período que ele estudou na escola pública, que ele passava de ano especificamente pelo fato dele ter ido à escola. Ele não teve chance, ele não teve a menor oportunidade. Então, é uma coisa que nós temos que saber tratar com eles também. Nós temos que buscar uma solução para eles. O shopping center tem que saber administrar essa situação, porque a partir do momento... Eu até defendo o seguinte: da mesma forma que você vai num shopping e paga o estacionamento para usar lá, ou em algum shopping se dão desconto, você está isento de estacionamento se você consumir alguma coisa, eu acho até que o shopping teria até o direito de proibir a entrada de quem não vai consumir nada. Isso até faz parte do negócio, é um negócio. O shopping center é um negócio, como tal, tem que ser tratado. Agora, se o cara vai lá e consome alguma coisa, ele tem que ser tratado como qualquer outro cidadão. E agora, a cultura desse cidadão, os princípios com que esse cidadão foi tratado e foi moldado nesses últimos anos de progressão continuada, de estatuto da criança e do adolescente, onde ele não podia trabalhar, onde ele não pode trabalhar, o que é um absurdo, que se ele pudesse trabalhar, muitos deles, eu tenho certeza, estariam trabalhando e teriam outra forma de pensar. Eu acho que a gente estaria vivendo outras coisas. Mas quem pariu o Matheus, o embale. E a sociedade pariu esse grande Matheus aí, que a gente agora tem que dar um jeito de embalar. É verdade. Além de ter parido, ainda agora querem que a gente resolva o problema. É complicado. Agora, eu também quero chamar a atenção das nossas autoridades em Brasília, Laércio. Porque eu falei segunda-feira com você, aqui o senhor esteve aqui conosco. Nós falamos isso aí. Parece que o pessoal de Brasília é surdo, não é possível. Porque a população há anos vem gritando por mudanças no estatuto, mudanças no código. Os problemas se avolumam e cada vez aparecem novos problemas. E nada é feito nesse sentido, no sentido jurídico, no sentido legal. Nós temos que... Se esses jovens, concordo que vocês tivessem melhoria na sua educação, estaria acontecendo isso? Talvez não. Se esses jovens
não vamos falar todos, mas 50% desses jovens estivessem trabalhando nesse momento agora, que são 2h30 da tarde, eles não estariam perdendo tempo para ir em shopping à tarde ou no começo da noite, ou de manhã. Eles teriam responsabilidades. Então, notem que tudo isso, além da falta de educação, é falta de responsabilidade no sentido de não ter o que fazer. Ociosidade. Eu repito, mente vazia, oficina do diabo, é o que está acontecendo. Eu tenho um caso concreto, eu sou advogado de uma rede de supermercados, que eu não posso citar o nome, mas a dona dessa rede, ela é uma pessoa que tem muito contato com os funcionários, ela é meio mãezona dos empregados. E num período de férias, um funcionário dela do açougue chegou e falou, poxa, senhora, eu não tenho onde deixar meu filho em casa, ele vai estar de férias, eu posso trazer ele aqui, ele pode ajudar em alguma coisa? Ela não só permitiu, como deu uma ajudazinha para ele para trabalhar como empacotador no supermercado. No segundo dia, baixou o Ministério Público, polícia, todo mundo teve que tirar essa mulher da delegacia. Você vê? Por ela estar tentando ajudar. E colocar um garoto de 12 anos para trabalhar como empacotador nas férias vai fazer algum mal, Telhada? Vai fazer algum mal, Wagner? Faz algum mal? Não. Ele vai estar trabalhando, vai estar aprendendo que se você faz alguma atividade produtiva, você tem uma contraprestação chamada dinheiro honesto. E o que apareceu para esse garoto? Que isso virou uma desonestidade muito grande. E a dona desse supermercado sabe quando vai querer saber agora em ajudar algum menor? Nunca mais, porque ela ficou um dia numa delegacia. O Ricardo Luiz pergunta se vocês têm filhos e se eles vão ao shopping. Como é que é isso? Pergunta do Ricardo Luiz aqui do centro. Bom, eu tenho 2 filhos, todo mundo sabe disso. Meu filho mais velho tem 27 anos, é tenente da Polícia Militar. Ultimamente ele está indo no shopping só para atender ocorrência, mas ele, quando jovem, ia muito no shopping com seus amigos, ia tomar um sorvete, ia passear, ia com a namorada. Ele é casado hoje, já tem 3 anos de casado. A minha filha mais nova, 22 anos, a Juliana, também, até hoje, ela vai casar esse mês, vai estar correria, viu, Wagner? Minha filha casa no final do mês aí, meu Deus do céu. Com 22 anos? Não, 23 ela já tem, desculpa, mas é corrido o negócio, viu, gente? Casar a filha não é fácil, não. Mas, enfim, ela também está sempre com suas amigas passeando, frequenta um shopping, sim. Eu acho que o shopping hoje a turma chama de praia do paulistano, né, Laércio? No final de semana você não consegue ir no shopping, é uma loucura. Tenho 2 filhos maravilhosos, sim, frequentam shopping e são pessoas que participam totalmente da vida social de São Paulo. Olha, tem uma pergunta Laércio, interessante. Eu tenho 2 filhos, uma menina que vai, de 12 anos, vai no shopping com a mãe, e meu filho que só quer saber de PlayStation e ver treino e jogo do Palmeiras. Aproveita essa época que vai passar, viu? Aí ele vai começar a sair, você vai ver só dor de cabeça. Não é muito preocupante para uma criança essa questão da ligação com o Palmeiras, vereador? Pelo contrário, isso demonstra que desde adolescente ele já está no caminho correto, sabendo o que é certo, sabendo ter as melhores opções. Você vê como é bom acreditar, né? Brincadeiras à parte, eu brinco sempre com o vereador. Meu filho é São Paulino, antes que você fale, também puxou o pai, viu? Bom, vamos lá. Marisa Alves da Silva, do bairro do Jabaquara, tá brava. Tá bravo. Incompetência absurda dos nossos governantes. Vocês acham justo penalizar os motoristas com a ampliação do rodízio? Já não pagamos demais pelos erros de vocês, IPVA, IPTU, seguro, entre outros. Ela quer que vocês falem da ampliação do rodízio de veículos. Tá. Eu acho assim, eu também não concordo com essa ampliação. Eu acho que não vai resolver o problema. Eu vi no jornal hoje, o próprio prefeito e o secretário de transporte fala que é paliativo. Ou seja, já sabe que não vai resolver, para que nós vamos ampliar? Eu acho que nós vamos ampliar para ter mais multas para arrecadar para o município, porque é muito ruim para o cidadão. Agora, o problema de transporte em São Paulo é um problema sério. Ao mesmo tempo que a prefeitura está querendo ampliar a área de rodízio, o governo federal ele facilita, ele valoriza, ele permite que haja maior venda de veículos. Então, não entendo. Vocês viram, né, vereador? Não, do quê? A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, vai dar uma bolsa de estudo no valor de $30 mil para quem ajudar a desatar o nó da mobilidade na cidade de São Paulo. São Paulo? Na cidade de São Paulo, com a ajuda da tecnologia. Esse foi um dos principais destaques do caderno Metrópole do Jornal Estado de São Paulo, ontem. A gente deu essa notícia aqui na segunda edição do Jornal da Câmara e a NASA está empenhada em ajudar a resolver o problema do trânsito em São Paulo. 7,5 milhões de veículos que não cabem mais na cidade. E aí, como é que vocês respondem? Mas o interessante é isso que eu falei. Ao mesmo tempo que nós estamos querendo ampliar o rodízio, o governo federal facilita para que se compre mais carro. Então, hoje, o que a gente tem que fazer? Você tem carro, hoje Mas você está sendo... Mas o governo federal pode falar não para as montadoras? Tem que tomar atitude, meu amigo. Tem que ter...
vergonha na cara e tomar atitude. Você não pode ficar falando a mim para tu, que nem o Laércio falou agora. A gente vai, no caso do shopping center, o cara toma atitude e manda. Então, eu acho que as nossas autoridades, chegou o tempo, Wagner. Concorda, Laércio? Você que é candidato a governador. Chegou o tempo que... É candidato a governador? Com o apoio do Telhada, lógico, vou perder essa oportunidade. Não, ele é um dos candidatos a governador, temos certeza que vai ser um ótimo candidato. Mas chegou o tempo que as nossas autoridades, elas têm que ter postura. Tem que ter postura, não pode... Esse negócio de politicamente correto já passou, Wagner. Negócio de politicamente correto para ficar bonzinho com todo mundo já passou. O cidadão, ele quer a pessoa que resolva o problema. As nossas autoridades não podem ficar baixando a cabeça para tudo. O que acontece é o seguinte, hoje se incentiva a comprar carro. Você compra o carro, você é penalizado. Você não pode andar na faixa de ônibus, você não pode andar porque tem rodízio, você não consegue andar com a cidade. Então, parece que você tendo um carro hoje, você se tornou um monstro na cidade. Você se tornou culpado do trânsito. E nós sabemos que não é assim. Então, a prefeitura quer incentivar o cidadão a usar o transporte coletivo. Como se não tem para todo mundo? Como se o transporte coletivo não é de qualidade? Então, gente, nós estamos numa encruzilhada ferrenha, concordo com a indignação da Maria, né? Marisa. Da Marisa, de dizer que nós, a população, estamos sendo penalizados e realmente estamos sendo, e não concordo com essa ampliação do rodízio. Eu acho sim que nós temos que acabar, com todo respeito aos motoristas de caminhão, vão ficar bravos comigo, mas eu acho que aquela proibição do horário X, não ter caminhão circulando na marginal, é uma das alternativas, e quando nós tivermos o Rodoanel, se Deus quiser, pronto um dia, quiçá um dia, talvez nós tenhamos uma melhoria na cidade com desvio dos caminhões para outras cidades, outros municípios. O que o senhor acha dessa ampliação do rodízio que deixou a telespectadora bravíssima? Eu acho que a sociedade brasileira, principalmente a paulistana, a carioca, a mineira, os grandes centros, nós vivemos um drama de consciência e aquele drama de adolescente que ainda não sabe o que quer da vida. Nós não sabemos se queremos uma sociedade voltada para o automóvel, para o transporte individual ou a sociedade voltada ao transporte coletivo. Todo mundo, quando perguntado, fala, não, mas eu acho legal essas faixas de ônibus do Haddad, acho legal implantar o transporte público, adoraria usar ônibus, adoraria usar metrô. Mas nós vimos de uma cultura onde para você ser homem você tem que ter seu carro, onde todo mundo quer ter o carro para mostrar seu poder, para ter a sua independência, etc, etc. Nós temos cidades no mundo, por exemplo, você vai para Orlando, para Miami, onde se você não tem carro, você não é ninguém. Mas onde você tem avenidas largas, onde você tem em qualquer lugar que você vai tem estacionamento para 10 mil, 15 mil veículos. Você vai para cidades europeias ou para Nova York, você tem uma rede de metrô muito bem feita e um transporte coletivo muito bem planejado e onde é praticamente impossível você ter uma vaga para estacionamento, porque ter carro lá é uma coisa onde você não é incentivado. Aqui nós vivemos um meio termo ainda. Nós não sabemos o que queremos. Então, o que falta... Mas dá para comprar essa briga econômica? Eu falei em tom de provocação com o vereador Coronel Telhada. Dá para comprar essa briga econômica com as montadoras, tendo em vista o poder que elas têm? Segundo, o consumo de aço que elas têm, a importância do ponto de vista de geração de empregos e de manutenção da cadeia de empregos, só as montadoras associadas à ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, empregam mais de 120 mil pessoas. E a cadeia da indústria automobilística como um todo, não se fala em menos de 3,5 milhões de postos. Ou seja, dá para comprar essa briga? Olha, esse negócio de estatística de números, se a gente tivesse numa mesa de bar aqui, eu truco. Eu acho que número, assim, é uma estatística, acho que é muito número para pouca informação. De pedir 6? Vamos ver. Porque, então, a Europa é falida? Eu tenho uma solução. A Europa é falida? Então, o que falta é a sociedade discutir, fazer uma discussão profunda, o que nós queremos, qual o modelo que nós queremos. Porque nós temos em São Paulo e no Rio, em Belo Horizonte, em Brasília, o modelo híbrido da pior forma possível. Nós temos o que há de pior em transporte coletivo e o que há de pior em transporte individual. Não se fez mais obras nos últimos 12 anos, não se fez mais grandes obras viárias em São Paulo. E não se ampliou o transporte coletivo. Se deixou de fazer as grandes obras, se dizendo que iria investir em transporte coletivo. O transporte coletivo aqui em São Paulo, o metrô cresce 1,5 km por ano. O símbolo do metrô deveria ser uma tartaruga.
porque a tartaruga que representa a forma com que tem crescido o metrô nos últimos anos. E nós ainda não sabemos o que nós queremos. A sociedade precisa se questionar. A sociedade brasileira, principalmente das grandes cidades, precisa ir para o divã e verificar o que ela quer. Porque os governantes, nesse ponto, se a Dilma baixa o IPI, vê um monte de gente e desce o cacete porque está incentivando mais caos. Se ela aumenta o IPI no Jornal Nacional, em que ela aumentou o IPI, veio dizendo, não, está aumentando a carga tributária. Então, não há como você fazer um omelete sem quebrar ovo. Exato. Então, nós precisamos saber o omelete que nós queremos, ou se não queremos comer ovos. Qual é o omelete que nós queremos? Posto o problema, vereador Coronel Tolhada, qual é a solução? O senhor falou que o senhor tem uma solução para o problema do trânsito. Muito bom, Laércio. Eu acho... O senhor vai ganhar uma bolsa de estudo da NASA. Quanto 30 mil dólares. É quebrar um galho, né? Dá para... É o seguinte, o que eu entendo... Quando eu era criança, se eu não fosse polícia, eu queria trabalhar com trem. Eu sempre gostei de trem, desde moleque. Eu acho que o trem é uma coisa romântica, você vê o trem indo embora, o trem chegando. Acho que todo homem gosta de caminhão, trem, avião, essas coisas até de homem, né? Mas eu acho, o Brasil, na história do Brasil, eu gosto muito de história, todo mundo sabe disso, eu tenho livros escritos de história militar e tal. Mas a gente, quando começa a estudar a história do Brasil e de outros países, nós notamos que o grande transporte no século XIX foi o trem, no começo do século XX foi o trem, e os países da Europa, que o Laércio conhece, eu conheço alguns países, nos Estados Unidos não conheço muito, mas mesmo nos Estados Unidos, a linha férrea ela é muito utilizada, ela é utilizada francamente na parte de transporte de pessoas e materiais. Aqui no Brasil, todos nós sabemos, é público e notório, que as nossas ferrovias foram abandonadas, foram totalmente sucateadas. Hoje nós estamos tentando retomar bem devagarinho esse transporte de ferrovia. O nosso país é um continente que caberia tranquilamente uma malha ferroviária muito maior. O pessoal, você falou, 120 mil pessoas que trabalhariam na indústria automobilística ficariam desempregadas? Não, nós podemos reverter para a parte de ferrovia. Os caminhoneiros, por que nós não trabalhamos com ferrovia? Nós economizaríamos borracha, não poluiríamos o ar, teríamos estradas mais liberadas. É lógico que isso é um sonho, pode ser utopia? Pode até ser utopia. Mas se a gente der o primeiro passo, pode ser que daqui 20, 30 anos nós tenhamos uma mudança. Nós não podemos, como o Laércio falou, alguém tem que quebrar esses ovos para se ter omelete. Eu acho que a gente que é político hoje, Laércio, você que tem pretensões que eu sei que são pretensões até mais altas do nosso cargo de vereador, nós temos que ter essa postura de tomar atitude, mesmo que sejam atitudes desagradáveis, porque ela pode ser desagradável hoje, mas amanhã ela pode trazer um benefício muito grande para a sociedade e a sociedade vai saber reconhecer isso. O que falta no político hoje é coragem de fazer, é coragem de dar cara a tapa. Todo mundo quer ser bem lembrado, ninguém gosta de ser malquisto ou que fale, eu também não gosto que falem mal de mim, mas falam direto. Por quê? Eu falo novamente, porque a gente quer o bem das pessoas. Falam mal do Coronel Telhada porque eu quero o bem das pessoas. Nunca falam de mim por causa que eu quero mal. Então, a gente, quando quer o bem, a gente tem que tomar algumas atitudes que não são agradáveis, que não são muito lisonjeiras, mas tem que ser tomadas. Então, eu vejo uma atitude para o transporte brasileiro é a malha ferroviária, que está totalmente abandonada. Vai lá em Mairinque, que era uma das estações mais bonitas do Brasil, é a mesa de ponta cabeça, não sei se você já viu, era muito interessante. Eu chego lá, eu passo de vez em quando lá, eu olho aqueles centenas de composições abandonadas. Olha quanto dinheiro público, dinheiro está sendo jogado fora, apodrecendo. Então, são coisas que eu falo, poxa, será que só eu estou vendo isso? Será que ninguém percebe que a gente tem que melhorar essa parte de transporte ferroviário e, quem sabe, até desafogaríamos outro tipo de transporte? Temos mais perguntas aqui para vocês. Saímos do shopping center, fomos até o trem. Mas já vamos voltar para o shopping center, porque tem perguntas sobre o shopping center aqui. O José Damião, da Bela Vista, diz que a Guarda Civil Metropolitana não poderia ter o mesmo papel da velha Guarda Civil e ajudar no policiamento da cidade? Ele faz essa pergunta para o senhor Coronel Telhada. Pois não. E a Nice, acho que é Biordino, do bairro do Pari, Brione, do bairro do Pari. A Nice diz o seguinte: vocês não acham que estamos promovendo essas atividades, essa história de rolezinho, dando notoriedade para esses jovens? Quero saber como vocês avaliam as proibições das pessoas nos lugares público e privado. José Damião, da Bela Vista. Foi um médico que escreveu isso para você? É o nosso Donizete. O senhor está vendo a minha dificuldade. Brincadeira, né, colega? Bom, primeiro eu vou responder para o José Damião. É o seguinte, o problema da Guarda Civil, a Guarda Civil hoje, antigamente, eu vou explicar uma coisa, eu não sei como está o nosso tempo, nós tínhamos, até os anos 70, nós tínhamos a Guarda Civil de São Paulo e a Força Pública de São Paulo. Eram duas polícias estaduais que tinham a mesma atribuição. A Polícia Militar, a Força Pública foi criada em 1831 e a Guarda Civil em 1926. Em 1970, elas se unificaram e passaram a se chamar Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa Guarda Civil atual é municipal, ela foi criada em 1986. Por princípios
constitucionais, ela não tem atribuição de poder de polícia externo que tem a força estadual. Aí nós entramos num problema legal. Não cabe ou a polícia militar ou a Guarda Civil brigar por isso. Tem que ser uma parte, como eu disse lá em Brasília, tem que ser revisto. Eu entendo, Coronel Telhado, entendo que tudo que vier para ajudar na segurança é bem-vindo. Eu entendo que a Polícia Municipal deveria ter poder de polícia, sim, ajudar demais, porque a Polícia Militar, nós temos um estado imenso, o estado de São Paulo, quantas Franças cabem em São Paulo? Não sei, já me falaram que algumas Franças. Então, o estado de São Paulo é maior que muitos grandes países da Europa, grandes países econômicos, né? Então, administrar um estado de São Paulo não é fácil. Uma polícia para dar conta de tudo isso não é fácil. A Polícia Municipal existindo, ela ajudaria muito na segurança, como também traria muito mais conforto para o cidadão. Eu entendo que a Guarda Municipal, as polícias municipais deveriam ter poder de polícia sim. Mas não pode hoje, respondendo a sua pergunta, por causa da parte constitucional. A outra pergunta? Desculpa, Laércio. Voltamos. E o senhor, o que o senhor acha dessa atribuição à Guarda Civil Metropolitana? Como é que a Guarda Civil Metropolitana poderia ajudar a resolver esse problema, se é que é um problema social, né, que ganha a dimensão de um problema de atmosfera de consumo, todas essas questões estão na mídia aí? A Guarda Civil ela foi criada aqui em São Paulo pelo prefeito Jânio Quadros, né, em 1985. E ela tem, eu concordo nesse ponto plenamente com o Coronel Telhado, acho que a questão é somar, não é dividir. E o que falta é dar mais estrutura, dar poder, e esse poder que pode ser dado para a Guarda Civil Metropolitana não depende dos vereadores, não depende dos deputados federais, depende dos deputados estaduais, depende dos deputados federais e dos senadores. E eles deveriam dar esse poder respeitando uma coisa só: o princípio da diferença que existe entre as cidades. Eu não vejo a menor necessidade, com todo respeito a uma cidade que eu gosto muito, Lutécia não precisa ter uma Guarda Civil Metropolitana, uma Guarda Civil Municipal. Agora, São Paulo precisa, Campinas. Guarulhos precisa, Campinas precisa, e essas guardas precisam ter os poderes parecidos com o que a Polícia Militar e que a Polícia Civil tem, mas de forma a colaborar e a criar uma sinergia. Hoje nós temos grandes problemas de sinergia entre Polícia Militar e Polícia Civil. Você vê um monte de gente querendo falar em extinguir Polícia Militar, extinguir Polícia Civil, quando não tem que se falar isso, tem que se falar em colaborar, tem que se falar em somar, porque é óbvio, a Polícia Civil ela tem uma competência, a Polícia Militar tem outra competência e as duas são muito importantes. E a Guarda Civil Metropolitana para cidades com mais de 500 mil habitantes tem sim uma importância fundamental por conta da característica daquela cidade. Porque São Paulo é diferente de Lutécia, que é diferente de Campinas, que é diferente de Quixeramobim do Oeste. Então, temos sim que incentivar e implementar e dar mais poder para as Guardas Civis Metropolitanas. Muito bom. E vamos responder a outra pergunta. Vocês não... Nice Brioni, do bairro do Pari. Vocês não acham que estamos promovendo essas atividades e promovendo e dando notoriedade para esses jovens todos? Quero saber como vocês avaliam as proibições das pessoas nos locais público e privado. A Nice Brioni, nossa telespectadora, faz essa pergunta a vocês. Proibição em lugar público já é meio absurdo. O que tem que se controlar no lugar público, em lugares públicos, o que tem que se controlar é a baderna. E no lugar público tem que estar lá a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, para dar segurança e imediatamente controlar a baderna em ela havendo. Agora, nos lugares privados, é uma questão também de consciência. Nada impede um shopping center de cobrar a entrada. Ou de condicionar a entrada a quem gaste R$20, senão vai ter que pagar R$5. É particular, né? É um lugar particular. Pode fazer o que quiser. Aí vai da questão daquele shopping saber escolher o público que ele quer. Isso eu não vejo problema nenhum. Agora, a partir do momento que permitiu a entrada e criou um critério objetivo... Mas aí nós vamos estar criando estacionamento de gente, né? Mas porque a causa da criação eu lembro muito disso, Mas vereador. se o shopping está ganhando, qual é o problema? Não, mas espera lá, vereador. Quando surgiu a história do estacionamento em shopping, a causa era a seguinte: muita gente larga o carro no shopping às 8 horas da manhã, vai trabalhar e volta às 6 da tarde. Exato. E pega o carro e vai embora. Não dá. Quem está indo no shopping para fazer compra, aí legitimaram a cobrança do estacionamento em shopping, que é absolutamente... Aí criaram áreas VIPs, etc. e tal. Se a gente criar esse negócio de o shopping vai cobrar R$20 para entrar no shopping, você não está criando um estacionamento de pessoas? Meu shopping está lá para ganhar dinheiro. Eu trabalhei, o sustento da minha família era um barzinho, boteco, aqueles que vendem ovo, cor-de-rosa e cachaça. O que mais me irritava era aquele cara que ocupava espaço no balcão, pedia uma pinga 11 horas da manhã e ficava até 6 horas da tarde tomando aquela pinga e ocupava lugar que podia ser de outro cliente.
E o estabelecimento boteco da minha avó, que eu tomava conta, era um lugar privado. Mas ele comia um ovo cor-de-rosa. Não, ele não comia ovo, só tomava pinga e ficava me enchendo a tarde inteira. Entendeu? Então, são situações que nós temos que ser bem claros. Particular é particular, público é público. Exatamente. O que tem que se ter critério objetivo. Cobrou R$5, o Wagner pode entrar, o João que mora em qualquer lugar pode entrar. Entendeu? E tem que ser bem tratado e tem que ter segurança. Se o Wagner fizer besteira, tem que ser posto para fora, tem que ser levado para a delegacia. Entendeu? Agora, nós não podemos esquecer, há 10 anos atrás, tivemos um problema no Shopping Morumbi do cara que entrou armado, atirando em todo mundo, matou um monte de gente. Matheus da Costa Meira. Entendeu? Matou um monte de gente dentro do Shopping Morumbi. Rapaz, tá bom de cabeça. Que aliás, não tem mais nem cinema hoje. Não tem mais cinema. Não tem mais cinema hoje lá no shopping, de tanto trauma que acabou criando. O Cinetan tentou criar lá e acabou não dando certo. Que ninguém mais, até hoje, no inconsciente coletivo. Então, é uma situação que a gente tem que ser claro, não pode ter uma coisa chamada demagogia. A demagogia, ela contamina qualquer discussão. E a discussão, ela tem que ser feita com honestidade e objetividade. Claro, vereador. E aí? O que o Laércio está falando é justamente o que eu estava comentando agora, de ser politicamente correto. Eu acho que ele está tomando uma atitude correta, ele não está sendo politicamente correto, ele não está querendo agradar ninguém. Ele está falando o que tem que ser dito, é isso mesmo, eu concordo com ele, o que ele diz aqui. Eu concordo com a Anice aqui, Wagner, quando ela fala que se nós não estamos... quando a gente fala que... Você está entendendo a letra de mérito? Estou vendo aqui, sem óculos, mas estou vendo. Nós estamos promovendo, eu disse no começo do nosso debate, nós estamos promovendo essas pessoas, fazendo deles popstar. Quantas vezes vocês já saíram na capa da Veja? Nenhuma, talvez eles não saiam na capa da Veja. Então nós estamos promovendo, eu não estou dizendo que o menino é bom ou mal, não estou dizendo isso, mas nós estamos promovendo um menino que está tomando uma atitude que às vezes nem era a atitude dele causar um mal-estar, mas está causando. Então nós estamos promovendo novos heróis. Surgirão nesse aspecto. Então, realmente, novamente eu falo, quando a imprensa valoriza muito isso, ela cria um monstro, é muito perigoso. E ela fala aqui na proibição. No direito de ir e vir. Eu sou frontalmente contra, como nós estamos com o tempo quase estourado aqui, eu sou frontalmente contra, eu sou policial. E quando eu falo isso, até é interessante a gente falar isso, que as pessoas falam, poxa, um policial falando isso. Eu sou frontalmente contra qualquer proibição. A proibição, ela cria justamente o contrário, a ambição de se fazer aquilo que está proibido. Ainda mais na cabeça do jovem. Outro dia, essa é a discussão da legalização da maconha. Vamos pular de um assunto para o outro aqui. Sim. Você é contra, a favor? É um assunto polêmico. Se a gente for ficar, nós vamos ficar um programa, podemos fazer um programa só disso. Podemos. É um programa, é um assunto polêmico, cada um tem um ponto de vista. Telhada, você é contra ou a favor? Não sei. Porque eu sou contra qualquer tipo de entorpecente, desde a bebida, desde a cerveja, do cigarro, da maconha. Eu sou contra qualquer tipo de entorpecente. Só mesmo. Porque a bebida, porque ela paga imposto, ela pode, ela mata um monte de gente hoje. Mas vereador Coronel Telhada, o cidadão que é pego com um cigarro de maconha, por qualquer motivo, não vamos julgá-lo. O cidadão que é pego com um cigarro de maconha, não é diferente de alguém, como aconteceu na torcida do meu time, que foi pego com 400 quilos de maconha no interior da sede? Aí, Wagner, eu vou te falar o seguinte, existe a lei, ela tem que ser seguida, independente de ser bom, mas eu acho que se a lei diz tal coisa, ela tem que ser seguida. Senão a gente vai falar, se a gente começar a individualizar já seguir a lei do jeito que é atualmente é difícil. Se a gente começar a individualizar, mas estava só com um cigarro, estava com 1 quilo, o crime existe e tem que ser seguido o que a lei determina. Eu acho o seguinte, quanto à proibição, que é complicado, quando você proíbe, você cria a vontade de se fazer. Quer ver um exemplo claro? Eu falei da bebida. Uma coisa clássica, nos anos 20 foi proibida a bebida nos Estados Unidos, a famosa lei seca. Pô, os Estados Unidos até hoje pagam por causa dessa lei seca. Os gangsters, o Al Capone, todos aqueles gangsters famosos, eles surgiram por causa da proibição da bebida. Então, até onde é importante proibir? Será que vale a pena proibir? Mas, em compensação, vale a pena liberar? Olha que loucura, isso é um assunto que a gente vai ficar horas debatendo. Eu sou contra a proibição, saiba disso. Qual é a opinião do senhor, vereador, sobre essa decisão que o Uruguai tomou em relação à maconha? Eu adorei por um motivo. Vai ser um grande laboratório para o resto do mundo observar. Eu acho que o Mujica teve coragem. É uma tese que alguém precisava experimentar, né, ver como que funcionaria isso. E o Uruguai, acho que até o país ideal, um país pequeno, um país relativamente organizado. Lembrando que o Uruguai inteiro cabe na zona sul da cidade de São Paulo. A população da zona sul de São Paulo é a população do Uruguai. Aliás, pertencia ao Brasil antigamente, né? Eu acho que todos nós temos que acompanhar atentamente o desenrolar dessa situação dentro do Uruguai. Agora, o que o Telhada falou é uma coisa muito real. Eu não vejo a maconha fazer mais mal para a sociedade do que a cachaça. Não vejo a maconha fazer mais mal para a sociedade do que o próprio cigarro, que é vendido legalmente aí, que dá câncer no pulmão. Então, a gente tem que ter uma coerência, não ter demagogia. Obviamente, existem algumas drogas muito pesadas que têm que ser
analisadas, mas a forma com que a droga é tratada no Brasil hoje, ela só beneficia uma pessoa, o traficante de drogas. É complicado. Olha, temos mais 3 perguntas aqui, vou fazer um pupurri bem rapidinho. Sandra Maria da Silva, do bairro de Santana. Cadê os ônibus? Está chovendo na cidade e não é justo a gente tomar essa chuva toda. Corredor de ônibus não tem ônibus, ela diz. Acredito que seja André Santos, do bairro do Tatuapé. Se aplicar multas para os jovens que fazem baderna em shopping, quebra-quebra, etc., não é uma solução aplicar uma multa para esse jovem? E a Nice Brioni, que tinha nos ligado, liga de novo para falar o seguinte: pô, vocês estão culpando o governo federal e o estadual, que largou o estado às traças? Falta tudo, transporte, saúde. Ela tá brava achando que a gente está culpando só o governo Dilma. Queria que vocês respondessem aos 3. Em primeiro lugar, eu culpo o governo Geraldo Alckmin, o governo Serra, esse governo que está aí há 32 anos no poder, desde Franco Montoro. Pedro Álvares Cabral, depois Franco Montoro, e está tudo aí do mesmo jeito até hoje. A questão das multas, realmente não adianta multar, porque vai multar e não vai pagar, porque cabe 1 milhão de recursos, não vai ter forma de executar. Essas multas juridicamente são muito mal amarradas. E na questão dos ônibus, realmente essa puxãozinho de orelha que a gente precisa dar no prefeito Fernando Haddad, precisamos cobrar mais as empresas, já que os corredores estão aí, as faixas estão aí, a gente quer ver elas um pouco mais movimentadas. Precisamos apertar um pouco as empresas de ônibus. Onice, não é que nós estamos culpando o governo federal. Eu estou falando o seguinte, que para a gente ter mudanças na parte de segurança pública, nós precisamos sim de mudanças na legislação. E cabe ao governo federal, no caso, como o Laércio falou, aos deputados federais e senadores fazer essa mudança. Então não adianta a gente culpar governador, prefeito nesse campo da segurança pública. Sim, eu reputo, é o governo federal. Existem inúmeras falhas no governo estadual e municipal? Sim, em todo o sistema, porque o nosso sistema, eu acho que o nosso sistema político tem que ser revisto também. Nós temos que quebrar os ovos para fazer um omelete, como nós dissemos aqui. Eu não gosto de dizer que a Dilma é culpada, o Haddad é culpado, o Geraldo é culpado. Eu acho que é um problema até do governo, não é da pessoa. Nós precisamos rever o sistema político, mas hoje eu, como oficial de polícia, como segurança pública, no meu caso, sim, eu culpo a parte do governo federal porque não efetuaram essas mudanças até o momento. Então, não é só porque a gente... Então, o estadual e o municipal também têm sua parcela de culpa. Quanto às multas, eu também sou contra, poxa. Eu acho que esse pessoal, como todos, apesar de eu não concordar com o que está acontecendo, vamos partir do princípio que essas pessoas aqui, esses jovens, sejam de uma classe, de uma periferia, não trabalhem, às vezes vêm de uma família humilde, o que adianta aplicar multa? Eu acho que vai trazer mais problemas ainda. Eu reputo e falo novamente, se esses jovens estivessem trabalhando, a gente não teria o problema e não precisaria nem pensar em multa, porque, aliás, a sociedade estaria ganhando com esses jovens trabalhando. E cadê os ônibus? Acho que você tem que perguntar para o Gilmar Tato, que é o secretário do Municipal de Transporte, porque nós aqui na Câmara Municipal procuramos fazer a nossa parte. Eu sei que o Gilmar tem procurado trabalhado, tem se esforçado, mas acaba ele essa resposta, porque se ele pariu o Matheus, ele que embale, né? Que nem você falou. Quase 3 da tarde em São Paulo, está terminando essa edição do Clipping Eletrônico. A você que ficou conosco, nosso muito obrigado. O vereador Laércio Benco, espero contar muitas vezes com a presença do senhor aqui nesse ano. O vereador Coronel Telhada, no ar, disse que o senhor é candidato a governador. Olha, a voz do povo, a voz de Deus, a voz do Coronel Telhado, então, é uma imposição, entendeu? A gente tem discutido isso no partido. Vamos falar que eu sou bravo. Pelo PHS. Pelo PHS, temos discutido isso, é uma possibilidade. Hoje eu sou pré-candidato a governador. Então, agradeço a oportunidade, Wagner, Telhado, espero poder estar muitas outras vezes aqui esse ano participando com você aí, nosso telespectador da TV Câmara. E discutindo os assuntos da cidade, né, vereador? Da cidade e do estado de São Paulo também, de uma forma geral, porque cidade e estado estão intrinsecamente ligados, como, por exemplo, o metrô, segurança pública. O Estado tem uma função, o poder do Estado tem uma função importantíssima no dia a dia da cidade de São Paulo. Foi um prazer recebê-lo, vereador. No meu caso, não sei o que foi maior, o prazer ou a honra, mas os dois foram grandes. Vamos lá. Vereador Coronel Telhada, diga lá, meu eu agradeço novamente a oportunidade. Quando precisar é só chamar, eu estou sempre à disposição. A população entenda que nós estamos trabalhando pelo melhor da população. Não somos perfeitos, temos falhas, cometemos erros, mas a intenção nossa é a melhor possível para trazer melhorias para a cidade. E quero dizer que aqui nessa casa nós teremos mudança. Em 2014 é um ano poderoso, é um ano de mudanças, é um ano de eleição. Temos alguns candidatos a governador nessa casa, futuramente serão anunciados aí. Mas que a população pense bem no que nós estamos falando aqui, o Laércio, eu e o Wagner e outros vereadores que vêm aqui,
Porque nós podemos mudar isso, como? Através do voto. Não adianta a gente ficar votando sempre na mesma coisa, porque nós vamos ficar exigindo a mesma coisa, não vai resolver. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar como? E exigir de quem assumir posturas que agradem a população no sentido de trazer melhorias para o Estado, para o município e para a federação. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, 3 da tarde em São Paulo. Obrigado a você que interagiu conosco pelo Facebook, pelo Twitter. Obrigado ao nosso Donizete Santos, a todo o pessoal da área técnica da TV Câmara, nosso muito obrigado. O Clipe Eletrônico volta na terça-feira que vem, ao vivo, às 2 da tarde. Até lá.